Olá, que alegria ter você aqui conosco em mais uma aula da nossa Escola de Servos. A Escola de Servos é o organismo de ensino da Casa do Pai, Igreja Cristã. E nessa aula eu quero falar com você sobre mais um propósito de vida de Deus para nós. Eu quero falar com você sobre o serviço. Muitas vezes nós temos um conceito de que quanto mais eu sou servido, mais importante eu sou. Mas Jesus Cristo, ele nos ensina de uma maneira assim, na contramão do sistema, que o mais importante no reino de Deus é aquele que serve. Eu quero compartilhar com você um vídeo do nosso canal do YouTube, onde eu falo sobre isso, sobre você identificar a sua forma de servir e servir em todo o tempo, não apenas na igreja, mas servir na rua, na chuva, na fazenda, ou mesmo numa casinha de sapê. Servir no nosso dia a dia. A revolução começou com o serviço, e é por isso que a nossa escola se chama Escola de Servos. Nós acreditamos no servir. Acompanhe esse vídeo e seja tremendamente edificado. Uma dica para você, no nosso canal do YouTube tem ali uma playlist que se chama O Objetivo da Vida, e eu falo sobre um estudo profundo do livro Uma Vida com Propósitos, do pastor Rick Warren. Confira, ali eu falo sobre adoração, sobre comunhão, sobre discipulado, serviço e evangelismo. Que você seja tremendamente abençoado. Confira o vídeo e aplique na tua vida. Deus te abençoe. Valeu demais. Tchau, tchau. Abra a tua Bíblia comigo no Salmo 139. Eu vou ler primeiro aqui esse texto do Salmo 139. E o Salmo 139 é um salmo que fala muito ao meu coração. Olha, 10 horas, lá em Rennes, na França, ainda 10 horas. Teve ter horário de verão, aquelas coisas todas, né? Então, essa variação, porque normalmente eu acho que a nossa diferença de horário daqui para Paris, por exemplo, são 6 horas. Isso era o tempo que eu ia para Paris. Hoje, irmãos, eu estou indo mais para o Recreio, para o Grajaú e para Tijuca, e olhe lá. Mas é uma bênção, mesmo assim. Outro dia eu vi uma frase muito interessante, né? Esse Réveillon eu tive vontade de ir para Paris, como no ano passado. Aí a pessoa pergunta, mas você foi para Paris no Réveillon do ano passado? Não, eu tive vontade também, eu tive vontade. Para você de Paris, para você de Rennes na França, para minha irmã Miriam Lafayette, um beijo para você, que Deus te abençoe. Manda um beijo para o Regis Ricochete, para a Mandita também, para a Moana, para o Denis e para a Júlia, que estão aqui no Brasil. Horário de inverno, por isso 2 horas aí a menos lá no fuso horário, ok? Então a gente pega aqui o nosso texto do Salmo 139, Salmo 139, verso 13. Como eu falava com você, o Salmo 139 é um salmo que ele fala muito sobre essa questão do propósito e de Deus nos ter formado já no ventre da nossa mãe. Diz assim: tu moldaste-me primeiro por dentro e depois por fora, tu me formaste no ventre da minha mãe. Deus nos deu uma forma específica. Deus nos preparou, Deus nos deu uma identidade única. Ontem eu estava vendo no meu celular, o meu celular ele tem um acionamento pela digital, ele é único, não funciona com a identidade do outro, isso é algo único. Deus nos deu uma íris única, e são características, eu falava sobre isso, que são únicas. E Deus nos deu essa forma única para que nós possamos servir. Deus, ele quer moldar você, por quê? Somente você pode ser você, não há uma réplica do Laerte e nem haverá em toda a humanidade. Os fatores que nos compõem, eles são exclusivos. O que quer dizer isso? Aquilo que você vai fazer, ninguém é capaz de desempenhar para você. O que Deus planejou para você fazer, não tem outro que possa fazer.
Se você não fizer a tua contribuição individual para o corpo de Cristo, ela não será feita. A Bíblia, ela fala lá em Coríntios 12 o seguinte: existem diversos tipos de dons, tipos diferentes de dons. Existem diversas maneiras, por exemplo, de servir. E há habilidades para se realizar um trabalho. Na ministração anterior, no episódio anterior, ontem, domingo, eu falei sobre as duas habilidades primeiras para nós realizarmos os nossos trabalhos. Os nossos dons espirituais e as opções do nosso coração. Aquilo que a gente gosta de fazer. E hoje eu quero ver com você mais algumas situações que são específicas na vida de cada um. Eu quero falar agora sobre os nossos recursos pessoais. O que são esses recursos? São os talentos naturais, as habilidades naturais com as quais nós já nascemos. Por exemplo, tem gente que tem habilidade atlética. Ele joga bola bem, ele joga vôlei bem. É inerente à pessoa. Outros têm a facilidade do falar. Ontem eu comentava com a bispa sobre isso. Pessoas que têm a habilidade da música. Você vai ver gente que estudou música e que não toca. Estou aqui com a minha irmã Miriam e ela foi o motivo ontem de eu falar sobre isso. Ela estudou no mesmo conservatório que a Cristiane, a minha outra irmã, que é mais um pouco, que nasceu primeiro, né? Vou dizer assim. Ela não está assistindo agora, mas ela pode assistir posteriormente. Então, essa irmã que nasceu primeiro, antes da Miriam, ela estudou piano, as duas estudaram piano junto ali num conservatório em Santos, na Carvalho de Mendonça. A Cristiane tem um piano em casa, a Cristiane gosta de tocar. Eu me lembro da Miriam tocando nos anos 80 e depois não me lembro mais. E a habilidade da Miriam é outra. A habilidade da Miriam é com línguas. Então a gente vai vendo que isso é pessoal. Tá aí a Miriam, né, que pode me ajudar aí no comentário com relação justamente a isso. Então, quando a gente vê, nós vamos ver que cada um tem um talento natural e é tão tremendo que Deus é Deus tão detalhista que Ele dá um dom para cada um. Eu lembro de homens na construção do tabernáculo, lá no livro de Êxodo, chamado de Bezalel e Aholiabe. Deus deu a ele os dons para bordar, os dons para desenhar, os dons para entalhar a madeira, o dom do artesão, do artista. As habilidades, ela vem de Deus. E às vezes, você lembra de um filme, Prenda-me se for capaz? Esse filme é inspirado em fatos reais. E a gente vê ali, nós vemos que aquele jovem, que no filme ali é interpretado pelo Leonardo DiCaprio, ele tinha habilidades que eram tremendas, mas que ele usava para o pecado. Por quê? Porque ele usava da maneira imprópria. E no final do filme ele vai trabalhar onde? Ele vai trabalhar no FBI, ele toma jeito na vida, graças a Deus por isso. Deus dá a cada um de nós habilidade para fazermos bem determinadas coisas. Então, entendendo que a minha capacidade natural veio de Deus, ela é importante para que eu desempenhe o meu papel na terra e possa glorificar a Deus. Uma grande desculpa ao longo do tempo que eu vejo das pessoas para que elas não sirvam é a seguinte: eu não tenho nada, eu não sei fazer nada. Isso é ridículo, irmão. É ridículo, irmã. Nós temos dezenas, talvez centenas de habilidades inexploradas. Eu me lembro, nesse tempo de pandemia, eu comecei a fazer vasinhos de concreto em casa.
E comecei ali a moldar os vasinhos e fiz bastante coisa. E vasos que eu tenho hoje na minha casa, vaso que a Ana tem na casa dela, que a Sônia tem na casa dela, que a Rose tem na casa dela. Então, é uma coisa que eu jamais imaginei que fosse aprender ou me meter com aquilo. Eu me deparei que eu estava ali com umas plantas e eu precisava de vasos. Como é que eu ia fazer? Vou comprar o vaso que seria o normal. Não queria comprar um vaso de plástico, porque eu acho feio vaso de plástico. E aí, então, eu procurando para comprar vaso na internet, eu vi, faça vaso de concreto. E eu comecei a fazer, e fiz vasinhos, e fiz vasões, e fiz vaso redondo, fiz vaso quadrado, fiz vaso tudo quanto era jeito. Sabe o que é isso? Uma habilidade inexplorada, uma habilidade desconhecida. Apenas um número para você poder entender o que eu estou falando. O nosso cérebro, ele pode armazenar mais de 100 trilhões de fatos. A nossa mente pode lidar com 15 mil decisões por segundo. Enquanto você está falando comigo, o teu sistema digestivo está trabalhando, você está prestando atenção aí, está respirando, não está nem se dando conta. O nosso olfato, ele pode reconhecer até 1000 odores diferentes. O nosso tato, ele pode detectar um elemento com 1 micron de espessura. E por falar do paladar, já tomou água tônica? Água tônica, teoricamente, deveria ser feita de quinino. Se você imagina uma parte de quinino em 2 milhões de parte de água, o nosso paladar tem condição de 2 milhões de parte de água. Você pega uma partezinha de quinino e aí adiciona 2 milhões de partes de água, 2 milhões. Quando você beber, você vai notar, essa água é diferente. Isso é incrível. Isso é incrível. Uma maravilhosa criação de Deus. E a gente pode usar toda a nossa habilidade para a glória de Deus. Por isso que Paulo fala, quer comais, quer bebais, façam tudo para a glória de Deus. Seja a capacidade artística, arquitetônica, administração, culinária, tudo isso tem na Bíblia. Construção de navio, Noé, não é verdade? Produção de doce, capacidade para debates, apóstolo Paulo, desenho, embalsamamento, bordado, gravação, agricultura, pesca, jardinagem, liderança, gerenciamento, alvenaria, composição, produção de arma, trabalho com agulha, pintura, plantação, filosofia, invenções, navegação, atividades militares, ensino, literatura, poesia, dons de Deus, há diferentes habilidades para realizar o trabalho, mas é o mesmo dom que dá, é o mesmo Deus que dá a cada um a habilidade para fazê-lo. Deus tem um lugar na tua igreja onde a tua habilidade está sendo esperada, onde você pode se distinguir e fazer a diferença. Cabe a você encontrar esse lugar. Por exemplo, vou falar aqui uma habilidade. Deus dá uma habilidade para determinadas pessoas de ganharem muito dinheiro. Ah, eu quero essa habilidade. Querido, é Deus que dá. Isso aí está na palavra, Deuteronômio 8, verso 18. Lembrem-se do Senhor, disse Moisés. Ele é quem lhes dá a capacidade de produzir riquezas. E quem possui essa capacidade deve usá-la para a glória de Deus. Entendendo que isso veio de Deus, dando o crédito a Deus e usando o recurso para abençoar a obra de Deus. Então, isso é maravilhoso. Eu costumo dizer que tem uma frase que as pessoas falam assim, né? Ah, mas ninguém é insubstituível. É verdade. É verdade. Vamos explicar sobre isso, em parte, tá? A obra não vai parar se eu não fizer.
Mas uma coisa é certa, ninguém vai fazer aquilo que Deus preparou para você fazer. Então, desse ponto de vista, você é insubstituível. Vamos pegar aqui alguns exemplos famosos. Quem substituiu Beethoven? Quem substituiu Michelangelo? Ou quem vai substituir Pelé? Não, Maradona não vai. Hermano, Maradona não substituir o Pelé. Não tem como. Então, você é a única pessoa na Terra, eu sou a única pessoa na Terra que pode usar essa habilidade. Tem muita gente falando muito bem na internet e com muito mais seguidor, com milhões de pessoas. Mas Deus me deu a graça de estar com você aqui hoje pela manhã, começando um novo mês, começando um novo dia. Por isso eu digo para você, ninguém pode assumir o nosso papel, porque ninguém possui a configuração exclusiva que Deus nos deu. Ele nos equipou com tudo o que nós precisamos para fazer a sua vontade. Por isso, descubra a vontade de Deus para a tua vida. Examine seriamente aquilo que você faz com habilidade. E também aquilo que você não tem habilidade, porque às vezes a gente fica dando murro em ponta de faca. Se Deus não te deu a habilidade de cantar bem, e eu vou usar um exemplo da casa do pai, não quero ocupar o lugar da Amanda, minha sobrinha que canta também, ou da Bia na casa do pai. A Amanda, minha sobrinha, ou a Bia. E a Amanda já cantou diversas vezes conosco na nossa live de louvor e adoração. Então, se você não é bom naquilo, não insista naquilo. Não insista. Deus jamais vai te pedir que você dedique a tua vida a uma tarefa na qual você não tem talento. Agora, a habilidade que você tem, esse é um forte indício de que Deus quer que você trabalhe com ela. Descubra a vontade de Deus. Use a tua habilidade para o ministério, para honrar e glorificar ao Senhor. E não importa no que você é bom, seja o que for, faça para a honra e glória de Deus. Use o seu modo de ser. Utilize aquilo que é a tua experiência, o que você aprendeu com a tua família, o que você aprendeu na escola, o que você tem aprendido ao longo da vida. Use essa experiência para servir ao Senhor. Ai, mas foi uma experiência dolorosa. Tem mais gente passando? Então use. Fecha essa ferida e abra um ministério. Que capacidade dada por Deus, que experiência pessoal eu posso oferecer à minha igreja? Medite nisso, porque ninguém pode ser você. Amém?